Olá, boa noite para você, seja muito bem-vindo. Está começando agora mais um Jornal do Empreendedor, terceira edição. Nos próximos 30 minutinhos, informação de qualidade para o empreendedor brasileiro. Eu sou Márcio Fontinelli e você é meu convidado. Seja muito bem-vindo. Turismo no Brasil já está aquecido. Em julho, o número de passageiros em aeroportos brasileiros fica próximo do nível pré-pandemia. O idealizador de um parque aquático com a maior praia artificial da América Latina compartilha a experiência de investir no entretenimento aqui nos nossos estúdios, ao vivo. E na coluna Franchise, o nosso especialista vai falar sobre a importância em mapear os processos internos, uma estratégia eficaz para as empresas que buscam crescimento. Essas e outras notícias você acompanha agora aqui comigo no Jornal do Empreendedor, terceira edição. O Serasa Experian registrou queda no número de empresas abertas no país. 358.279 empreendimentos foram criados em maio, 1,8% a menos do que em 2022. Metade das aberturas ocorreu na região sudeste, com o disparo do estado de São Paulo, que respondeu por 1/3 dos novos CNPJs. Logo atrás estavam Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná. A pesquisa mostra também que o segmento preferido entre os empreendedores são os serviços, que foram os mais escolhidos na hora de abrir uma empresa, sendo a maioria, 75,8%, de microempreendedores individuais. A intenção de consumo das famílias atingiu o maior patamar desde abril de 2015. O índice apurado mensalmente pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo aumentou 1,4% no mês de agosto, sendo levado em consideração os efeitos sazonais. Os resultados apontam um crescimento consistente da intenção de consumo desde janeiro de 2022, quando o índice voltou aos níveis anteriores à pandemia da Covid-19. Nós vemos percebendo que, desde janeiro do ano passado, o consumidor aponta uma maior intenção de consumo, porém foi a partir da segunda metade do ano passado que essa intenção se mostrou um crescimento um pouco mais intenso. Isso tem a ver com a dinâmica dos preços da economia, uma inflação que está pelo menos 4 vezes mais baixa do que estava em meados do ano passado, e também uma dinâmica favorável do mercado de trabalho, em que os consumidores têm apontado maior segurança no emprego. Então isso tem levado tanto a segurança no emprego quanto uma melhora da percepção sobre a renda atual, tem levado essa intenção de compras a crescer nos últimos meses. Mapear os processos internos é necessário para a empresa que busca crescimento. No caso das franquias, que são modelos de negócio replicados, é um dos fatores que garantem um sucesso. Hoje, na coluna Franchise, quem fala sobre isso é o especialista Américo José Filho. Oi, Américo, boa noite para você, seja muito bem-vindo. Olá, Márcio, boa noite. Falar sobre processo nesse mercado de franquia, né, ou para a franquia de uma maneira geral, é uma das responsabilidades, né, do franqueado, de que é praticar o processo, ou colocar em prática o processo. E para isso, algumas coisas a gente tem que entender por que é importante seguir o processo, por que é importante a franqueadora, né, desenhar esses processos de ponta a ponta. Porque, primeiro, que o processo ajuda a implementar a estratégia da empresa. Um outro ponto, ele cria valor para o cliente, porque você sabe que nós só conseguimos melhorar aquilo que pode ser medido. E quando você não tem um processo, você não sabe onde está acontecendo. Outra coisa importante é a padronização. Você tem condição de praticar a replicabilidade dele. Então você consegue replicar e analisar os seus pontos fortes, seus pontos fracos. Então o processo, ele passa a compartilhar as informações. Então desenhar um processo significa
da abertura ao fechamento da minha unidade. O que tem que acontecer? Na hora que eu abro a unidade, quais são os processos? O que eu tenho que me preocupar em fazer? Então, eu tenho que abrir, eu tenho que ligar o ar-condicionado, ligar os equipamentos, recebimento de mercadoria. Qual é o processo? Primeiro, olhar a nota fiscal, conferir o número de embalagem, olhar para a embalagem, verificar se aquela embalagem está adequada, se ela não foi aberta, verificar a tampa, a parte de cima, a parte de baixo. Atendimento, processo de atender, como você vai fazer o atendimento. Então, quais são as coisas importantes que tem que falar para o cliente? Então, você começa a perceber que trabalhar o processo significa sucesso. Trabalhar o processo. E, por exemplo, como é que você identifica se uma empresa tem processo ou não? Você chega numa loja, por exemplo, para trocar um produto. Na hora que você fala para a pessoa que te atendeu, olha, eu vim aqui trocar esse produto, pela resposta você já analisa se ela tem ou não. Se ela olhar para você e falar assim, quem te vendeu esse produto? Ela não tem processo. Por quê? Porque nós temos que resolver o problema do cliente, precisa ter um processo para isso. Então, na hora que ela fala para você, por favor, me acompanhe, é porque tem processo. Está muito claro o que vai acontecer quando o cliente vai lá para fazer uma troca de produto. Então, o processo ele é responsável pela melhoria, né, de tudo aquilo que nós fazemos. O processo, porque quando você olha a franqueadora e a franquia, né, qual é o papel delas? Primeiro, da franqueadora é desenvolver processos. Verificar aquilo que realmente vai levar ao sucesso ao franqueado. E do franqueado é colocar em prática esses processos. E muitas vezes as pessoas falam, mas Américo, o processo engessa. Não, o processo não engessa. O processo vai mapear o caminho que você está percorrendo e vai permitir você enxergar aonde estão os gargalos. Por isso que muitas vezes os problemas dentro das empresas se repetem porque não existe processo. Todo mundo olha para o problema e não para a causa, não para aquilo que ocasionou o problema. A visão de todo mundo é achar quem fez isso. Mas quem fez isso, não adianta você substituir a pessoa, porque a falha pode estar no processo, a maneira com isso que é conduzido. Muitas vezes também, Márcio, tem um negócio que é interessante, quando você olha, por exemplo, dentro de uma empresa, né? Você tem muitas vezes duas pessoas fazendo a mesma operação, duas pessoas se batendo ali e com espaço para crescer, mas as duas ficam fazendo a mesma coisa, porque falta processo. Muitas vezes você tem uma quantidade maior de pessoas dentro da sua equipe por falta de processo, por não entender a etapa de cada um, né? Quando cada um faz a sua parte. Então, entender de processo é entender de crescimento. Entender de processo é entender que a franquia ela vai funcionar bem quando você tem esses processos muito bem claros e muito bem definidos. Então, quando você olha para uma empresa e percebe que ela tem o processo, você vai poder confiar mais nessa empresa. Por quê? Os clientes, eles não sabem se você tem, mas eles percebem. Você entra no lugar, você percebe que ali existe uma harmonia, que todo mundo sabe o seu papel. É como se você entra num restaurante 5 estrelas, por exemplo, né? Você não precisa ser 5 estrelas, num bom restaurante, você vai ver que cada um tem uma função. Um te recebe, te leva até a mesa, o outro traz para você o cardápio, o outro vem e explica para você sobre os pratos, ele conversa sobre os pratos, ele faz sugestões para você, né? Depois o outro vem e serve o prato, o outro te traz a bebida. Então, o que acontece? Ninguém tromba, nenhum não bate no outro, né? Não existe trombada dentro do processo. Por quê? Porque é muito claro o papel de cada um. Então, vocês que estão aí, né, ouvindo, que são empresários, se preocupem com o processo. A nossa vida, muitas vezes, precisa de um ritual. Para você fazer um bolo, você precisa da receita. Você tem um processo ali, né? Então, nós desenhamos processos na nossa vida.
né? Nós somos ritualísticos. Se nós olharmos, por exemplo, do momento que nós despertamos, que nós acordamos, até o momento que nós saímos de casa, nós temos um processo para cumprir. Então, cada um faz o processo de uma forma. Então, o que é obrigado aqui? É desenhar o processo para facilitar aquilo que você tem que fazer. Por exemplo, quando você acorda atrasado, o teu processo é diferente de quando você tem tempo. Então, é a mesma coisa. Eu vou atender na loja, a loja está cheia, eu tenho um processo. A loja está vazia, eu tenho um outro processo, né? Esse processo ele pode mudar. Quando você vai para o avião, no avião você tem um processo. Você tem o processo de embarque, você tem as filas que são separadas para que as pessoas entrem em ordem de ocupação, né? Então, as pessoas são separadas de alguma forma para que as pessoas entrem dentro da aeronave. Dentro da aeronave, você tem um processo a seguir. Você vai ter que sentar, prender o cinto, aí vai a menina lá na frente. E muitas vezes a gente fala assim, poxa, mas eu já sei o que essa menina vai demonstrar. Eu já sei o que ela vai fazer lá na frente. Mas não adianta. Tem que ser repetido o processo. Tem que ser repetido o processo. Agora, você vai melhorando. Você vai inovando, você vai trazendo coisas diferentes para dentro do processo. E aí, automaticamente, vem o sucesso da sua loja, o sucesso do seu negócio. Se você está tendo alguma dificuldade, analisa todo o processo que você está passando. Até para vender, existe um processo. Até para conversar com o cliente, existe um processo. Existe processo para troca de mercadoria, existe processo para arrumar os produtos no estoque, né? Então você sabe que tem aquilo, quer dizer, os produtos eles são armazenados de tal maneira que aqui o primeiro que entra é o primeiro que sai, né? Quer dizer, para não ficar aquela coisa de produtos, sabe? Tudo amontoado, misturado. Você olha para o supermercado, existe um processo de armazenamento. Os produtos novos, eles ficam atrás, os produtos que estão mais próximo do vencimento ficam na frente. Por isso que muitas vezes você olha e vê pessoas enfiando a mão lá atrás do produto para pegar os últimos da prateleira. Por quê? Porque eles sabem que tem um processo de abastecimento. Então, todo o processo que nós enxergamos em todo o segmento. E a pergunta é, quais são os seus processos? Quais são os processos chaves? Quais são os processos que você tem que tomar conta? Porque se der algum problema, pode afetar o teu negócio. Então, Márcio, é super importante nós pensarmos justamente nisso. Quais são os processos chaves que você não pode mexer? Então, se você está na sala, por exemplo, né? Se você está numa sala, você fala assim, eu posso mudar tudo aqui dentro dessa sala, mas eu não posso derrubar a coluna. Porque se eu derrubar a coluna, a casa cai. Então, o processo é isso. Quais são os seus processos chaves para que você tenha sucesso? O que não pode faltar? Américo, planejamento, organização, tudo isso faz parte do processo, né? Obrigado pela sua participação aqui no Jornal do Empreendedor, terceira edição. Valeu. Grande abraço, Márcio. Obrigado, um abraço para você. No próximo bloco, a gente vai conhecer a história de um empreendedor que decidiu abrir uma praia no meio da região centro-oeste. Como é que funciona isso? Eu te conto já já, não saia daí. O Jornal do Empreendedor, terceira edição, já está de volta e olha só, diversão no coração do Centro-Oeste. A gente vai conhecer agora a história do Frederico Costa. Ele foi um dos idealizadores de um parque aquático que possui a maior praia artificial da América do Sul, às margens do Lago Corumbá 4. Fred já está aqui comigo. Boa noite, Fred. Seja bem-vindo. Boa noite. Uma praia no meio da região Centro-Oeste. Fred, como é que surgiu essa ideia? Na realidade, essa ideia surgiu com um sonho do meu sócio, Tony Alves, de entender o potencial turístico do Lago Novo, que foi o Corumbá 4, quando ele foi criado, aproximadamente 15 anos atrás. Quando nós conversamos pela primeira vez, nós identificamos que o brasiliense tinha que viajar muito para ter um lazer familiar de qualidade, ou tinha que andar 300 quilômetros para o polo Caldas Novas, Rio Quente,
ou mais 350 quilômetros para ir para Chapada, 600 quilômetros para acessar os peixes e a pesca esportiva do Rio Araguaia. Isso estava tudo ao nosso alcance, apenas 80 quilômetros aqui do centro de Brasília. Com isso, começamos a desenvolver o projeto que é uma âncora, que é um parque aquático, hoje com 120 mil metros quadrados, uma praia artificial de 25 mil metros quadrados, e isso, uma âncora para começar a atender os brasileiros, para que eles não tivessem que viajar tão longe para ter lazer familiar. Fred, como é que foi o planejamento empresarial para abrir esse negócio? Como é que vocês se organizaram? Afinal de contas, o espaço é muito grande e também tem essa questão da burocracia, de documentação, para organizar essa área também, trazer areia para montar aquilo. Como é que foi esse processo? Perfeito. Primeiro, nós contamos com um apoio ímpar por parte do governo estadual de Goiás e também da prefeitura de Lusiânia, que deram todo o apoio para a gente em termos de nos ajudar a juntar a documentação necessária para aprovar o projeto, tanto para ter um projeto sustentável em termos de meio ambiente e também um projeto sustentável para não ter nenhum atraso na parte da obra para os nossos clientes. Depois disso feito, nós entendemos aí que tínhamos que prestigiar bastante a comunidade local, que sempre foi grandes apoiadores e torcedores do projeto. Então, conseguimos mão de obra qualificada do município de Lusiânia, de Valparaíso, do Novo Gama de Goiás e mão de obra também aqui do GDF, para nos ajudar a construir essa obra desse tamanho lá. E no caso, como é que ficou estruturada a questão financeira disso? Como é que vocês conseguem oferecer um bom serviço e também ter ali um lucro ali empresarial para que o parque possa se sustentar em primeiro lugar e também ser um negócio que vale a pena? O projeto ele se dá em duas partes. Primeira parte do parque aquático, que vai sustentar com os turistas oriundos aqui, principalmente aqui do Polo de Brasília, que dá sustentação para os terceirizados que prestam serviço para nós lá, tanto na área de caiaque, de wakeboard, de stand-up paddle, de tirolesa, bares, restaurantes, todas empresas terceirizadas lá, e também tem o complemento do desenvolvimento imobiliário que tomou conta da região. A região lá do Corumbá 4 será a nova Angra dos Reis do Brasil e a Angra dos Reis aqui do centro-oeste brasileiro. Você tem um lago que tem uma extensão de quase 150 quilômetros, é umas 10 vezes maior do que o Lago Paranoá, e também tem qualidade, beleza natural e também atrativo para a pesca esportiva, aí, que é uma coisa que antigamente tinha que se viajar 6, 7 horas de carro para alcançar. Importante lembrar que tem essa questão sustentável, né? Que o parque teve esse cuidado para que o meio ambiente ali em volta não fosse afetado, né? Perfeito. Nós estamos buscando com o parque ali que ele seja 100% sustentável e lixo zero. Com todos os materiais que estão sendo utilizados, sendo recicláveis. Estamos tratando a água lá com 99,5% de pureza lá no empreendimento e toda a parte da matriz nossa de energia para o parque com energia solar. Então já estamos com a nossa usina funcionando lá, gerando energia para o parque e sempre vamos estar complementando ela conforme as novas expansões. E isso, estamos com expansão projetada já para inaugurar uma nova obra, que é a piscina Baby nossa, que são mais 800 metros de piscina no final deste dezembro, e também mais 2, 3 etapas de expansão com Rio Lento e toboáguas familiares e radicais para os próximos anos. Fred, a questão da praia chama muita atenção ali para o parque, mas tem outras atrações ali envolvidas. Qual tipo de experiência você quer oferecer para o seu cliente, para quem vai lá, além de desfrutar do parque, mas também o que ele pode viver, o que ele pode sentir a partir do projeto? Os nossos clientes são as famílias do GDF e do entorno. Nosso produto foi formatado para ter um lazer familiar para o pai, para a mãe, para os filhos, para as filhas, para os sogros, sogras e todos os familiares. Então tem desde o lazer um pouco mais radical, que seja um wakeboard ou que seja descendo uma tirolesa, até lazer mais lúdico, como um stand-up, um caiaque, a própria piscina de ondas, que é uma lâmina d'água de quase 5 mil metros quadrados, com bares aquáticos e também com água quente. Essa questão da água quente nós entendemos como um desafio e trazer essa solução para a comunidade aqui do GDF e do entorno, que é trazer água quente lá de Rio Quente, de Caldas Novas, trazer ela mais próxima aqui do Brasiliense. Ou seja, tem a questão tecnológica também, né, que foi aplicada, né? Sem dúvida. O parque hoje, sem sombra de dúvida, é o parque mais moderno que tem no Brasil. Tanto na parte de tecnologia de manejo de energia, de bombeamento, que são as bombas que geram as nossas ondas lá para os clientes desfrutarem,
como também na parte de manejo, de atendimento a cliente e a tecnologia para o cliente sentir 100% seguro dentro do parque. É um parque hoje onde dentro dele não circula moeda, então é tudo feito de forma digital para que o cliente realmente pode se sentir à vontade ali com seus pertences. E tem toda a segurança também com relação às crianças, segurança quem está ali em volta também. É importante a gente falar disso, né? A parte de segurança nossa é a parte que nós temos maior zelo. Nós temos que gerar um lazer seguro para as famílias. Isso não somente dentro do parque, dentro da piscina, o brinquedo nosso infantil, mas também na orla do lago. Todas as atividades nossas têm equipes lá que estão monitorando para assegurar que as pessoas podem se desfrutar ali do lazer da forma mais intensa possível e poder voltar para casa. Fred, vou te falar que ainda bem que o parque é grande, porque aqui o pessoal do Suíter que está aqui atrás aqui, a gente quer ir lá conhecer. É claro que a gente vai fazer questão de experimentar esse projeto novo aí e conferir, ter esse prazer de ter uma praia junto com a gente também, a gente aproveitar, né? Será um grande prazer receber vocês e toda a equipe lá. E nós temos que divulgar essa pérola que é o Corumbá 4, que está aqui a 80 quilômetros de Brasília, divulgar essa âncora nova, que é o Bali Park aqui, para que os brasilienses, o pessoal do entorno, venha conhecer, aproveitar, porque hoje não precisa mais viajar 300 quilômetros, quando você tem um parque, um destino turístico pertinho de você. Perfeito, obrigado. O Pedro ali vai fazer a lista para a gente. Obrigado pela sua participação, boa noite. Boa noite. Começou hoje em Florianópolis o Startup Summit. Até sexta-feira, empreendedores, investidores e outros atores importantes no cenário de inovação estarão reunidos na capital catarinense. A repórter Camila Xavier acompanha e mostra a atuação do Sebrae nesse que é um dos principais encontros do ecossistema de startups. Vamos conferir. O maior evento de startups do Brasil está de volta e com grandes novidades para essa 6ª edição. Nós vamos conversar aqui com Bruno Quick, que é o diretor técnico do Sebrae Nacional. Nós estamos agora na 6ª edição do Startup Summit, que acontece em Florianópolis. Bruno, obrigada por falar com a gente. Quais as novidades para essa edição aqui no Startup Summit? Olha, começar a dimensão que ganhou o evento, né? Nós estamos com cerca de 10 mil inscritos presenciais e já 25 mil inscrições virtuais. Nós estamos com 1.000 startups aqui. E a grande novidade nesse quesito das startups não é só a quantidade de startups, é o nível de maturidade das startups e as startups organizadas por tema, setor e região. Então nós temos aqui startups da região amazônica, com bioeconomia. Nós temos startups da região Nordeste, do Startup Nordeste, que é um programa nosso, e muitas startups do nosso Catalise CT. E uma novidade que é muito bacana é que não se restringe à tecnologia da informação e comunicação. Nós temos aqui cosméticos, alimentos, medicamentos, questão muita startup de serviços, muita startup do agro. Então, o evento realmente ele ganhou a cara do Brasil. Aquilo que tem no Brasil, a inovação está se mostrando aqui, né? E outro destaque que merece é um destaque para as mulheres. 60% dos palestrantes são mulheres e nós temos aqui o espaço das mulheres nesse mundo da startup. Como é que o Startup Summit ele contribui para fazer essa conexão entre empreendedores e investidores? Olha, a riqueza do que acontece aqui, que essa organização ela é uma organização que se dá todo um ano, aonde as nossas unidades Sebrae, nossos parceiros nos estados, né, eles prospectam as startups que revelam as agendas dos estados. Então é muito natural que o agro tenha muito de São Paulo, do Centro-Oeste, né? É muito natural que a gente tenha a bioeconomia da Amazônia se mostrando aqui dentro. A questão da área médica naqueles estados, as medtechs, as startups de educação, muitas startups de negócio, de gestão, contabilidade, serviço, enfim. Então, a riqueza disso aqui, porque isso é uma manifestação da realidade e do potencial da economia e da inovação no Brasil. Todo o Brasil trabalha e a inovação e a realidade da economia, do meio ambiente, enfim, essa conexão da ciência com os negócios, ela mostra a sua face aqui. Isso aqui é o mais bacana. Isso aqui é a cara do Brasil, é o que está acontecendo de novo no Brasil e que vai transformar a nossa economia, porque essa inovação que está aqui é que vai trazer produtividade, diferenciação
e agregação de valor, que é o que a economia precisa para se desenvolver verdadeiramente e gerar mais e melhores oportunidades, não é? E nesse caso, a gente está falando de bioeconomia amazônica, com a preservação do meio ambiente, a valorização e até a recuperação do meio ambiente. A inovação não tem limite, né? Bom, o Jornal do Empreendedor termina aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e a gente se encontra amanhã. Boa noite, até mais. Tchau.